Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Vamos dar continuidade a mais um vídeo da nossa série Mentoria Consultiva. Eu estou fazendo essa série aí para explicar para quem não conhece um pouquinho sobre o meu processo de mentoria consultiva, os diversos papéis, tudo aquilo que está envolvido no meu processo. Estou deixando aqui também o link do site onde eu falo um pouquinho mais em detalhes. Se você quiser saber sobre a mentoria consultiva, basta você clicar aí no meu site evandrobarros.com.br. E durante essa série eu falei sobre o lado empresarial do processo de mentoria consultiva, como é que eu trabalho o lado do empresário, como é que eu trabalho o lado do empreendedor, o lado gestor, o lado líder, uma série de outros vídeos. Todas as últimas segundas-feiras eu tenho postado aqui um vídeo complementar sobre o meu processo de mentoria consultiva, e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o lado consultor do meu processo de mentoria consultiva. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Meu processo de mentoria consultiva, o próprio nome já diz, une pelo menos duas palavras aí, a mentoria e a consultoria. Hoje eu vou falar primeiro sobre o lado da consultoria. O lado da consultoria a gente trabalha dois principais temas, mas antes de eu falar desses dois temas, eu vou explicar uma historinha aí, vou contar um pouquinho da onde surgiu, né, por que eu cunhei esse termo mentoria consultiva, só para você entender um pouco. Eu comecei a minha carreira como consultor interno da Mercedes-Benz. Lá em 2001, foi o meu, entre aspas, não foi o meu primeiro emprego, mas foi o meu primeiro emprego numa grande empresa. Comecei a minha carreira como trainee na Mercedes-Benz, depois passei a consultor interno. Na época a gente chamava de Kaizen, né, que era um consultor que fazia melhorias em processos. E aí fui fazer um treinamento no Japão, depois eles me mandaram para a Alemanha, eu acabei não voltando, deixei o meu programa de trainee para ir para a Alemanha e aí fiquei 6 anos e pouquinho lá. Depois eu saí, pedi demissão, fui para uma empresa em Porto Alegre, fiquei quase 2 anos, né, ou seja, 8 anos, depois fiquei mais 4 anos e meio na Porsche Consulting, que é uma empresa também da Alemanha, retornei para a Alemanha, aí eu me tornei gerente de projetos e negócios, e aí eu comecei a atuar em outras áreas, serviços, hospitais, construção e uma série de coisas, ou seja, comecei a passar por outros mercados, outros nichos aí para prestar consultoria. E aí fiz uma carreira grande em consultoria. 2011, saí da Porsche Consulting, abri a minha própria empresa, que é o IOPEX até hoje, e continuei na verdade, né, a trabalhar com consultoria. O que é a consultoria em si, né? Como é que um consultor geralmente trabalha? Ele vai até a sua empresa, entende ali as suas necessidades, o seu problema ou os seus problemas, né? Faz um diagnóstico e a partir desse diagnóstico, se contratado o consultor for, ele vai trabalhar com você para desenhar uma situação, né, o que a gente chama na consultoria de estado atual do que você está hoje, como a sua empresa está e por que ela está assim, e vai te dar soluções para você passar para o estado futuro, fazendo diversas coisas para sair de A e ir para B. Desenhando processos, melhorando alguma coisa, implementando algo para você atingir os resultados no B aqui que você, né, saiu do A para ir para o B. Esse B podem ser várias coisas, podem ser várias metas, podem ser melhorias, podem ser sistemas, podem ser metodologias, ferramentas implementadas, né? Podem ser as várias coisas que ele vai fazer ou para você ou com você, para você atingir aqueles resultados que estavam lá no B. Isso é o que um consultor geralmente faz. Mas também tem uma nuance que é muito importante, que difere do meu modelo de negócio agora, por isso que eu chamo de mentoria consultiva. Eu uno
duas filosofias de trabalho, que é o Business Mentoring, que eu vou falar no vídeo da segunda-feira que vem, só sobre esse lado da mentoria, voltada para business, e hoje estou falando sobre o lado da consultoria. Um consultor, geralmente, ele faz muito para o cliente, né? Ele vai na empresa do cliente, muitas vezes ele substitui um colaborador do cliente, ou pelo fato do empresário, ou daquela empresa, ou daquele projeto não ter nem o conhecimento, nem alguém que faça aquela coisa acontecer, ele vai lá e faz muito para o cliente. Ou ele faz sozinho, ou ele puxa um time para que aquele time da empresa ajude ele a implementar aquilo que precisa ser implementado para passar de A para B. Enfim, ele faz muita coisa para o cliente, dentro do cliente, inclusive fisicamente. São poucas as consultorias que agora, tudo bem, tem um lado da pandemia aí que algumas das etapas de um processo de consultoria estão sendo realizadas online, mas geralmente, pelo menos no modelo que eu trabalhava até 2016, eu estava na empresa do cliente e mandava os meus consultores para irem lá trabalhar para o cliente, fazer muitas coisas para o cliente. Hoje em dia, nesse modelo que eu trabalho, que é o de mentoria consultiva, ou eu faço a mentoria consultiva online, e já vou explicar aí um pouquinho sobre isso também, ou eu faço, na maioria das vezes, presencial aqui no meu escritório em Taubaté. Recebo os clientes no meu escritório, faço com que eles saiam do ambiente de trabalho deles, isso também tem uma importância muito grande, porque quando você, como consultor, está no ambiente do seu cliente, ele não desliga nem o celular, nem na parte mental. Ele tem dificuldade, né, de enxergar ali fora do ambiente de trabalho, inclusive fisicamente, algumas alternativas e de discutir coisas diferentes. Então, quando eu trago o empresário para o meu escritório, ou quando ele está em casa, ou num outro ambiente, que ele está fazendo uma sessão de mentoria consultiva comigo via Zoom, via internet, a gente consegue fazer com que ele desligue. Esse é um dos primeiros pontos, né, que já difere aí de uma consultoria. Fazer esse empresário desligar do mundo real dele, do dia a dia dele, e mergulhar na sessão, que dura geralmente aí 2 horas, a no máximo 2 horas e meia, e é bem intensa, bem prática, não tem muito blá blá blá, não tem muita teoria, é quase que 100% prática. Dou alguns treinamentos se o empresário precisar, passo diversas metodologias, ferramentas, mas a gente trabalha de forma prática para que a gente consiga transformar o empresário e os processos ou a empresa dele de alguma forma de A para B. E aí tem duas coisas que são a base da consultoria que eu trabalhava antigamente, continuo trabalhando, que fazem com que eu tivesse decidido manter aí o nome da consultoria nesse termo, mentoria consultiva, que são metodologias e ferramentas. Todo processo precisa de um passo a passo. Não que a mentoria também não tenha um passo a passo, também tem. Mas o mercado que eu trabalho hoje, eu tenho duas personas basicamente. O empresário, né, pequeno empresário até médio empresário, que já tem a empresa dele formada, tem alguns colaboradores, ou é autônomo e está querendo crescer, mas não tem uma estruturação, não sabe o que é uma estratégia empresarial, não tem um planejamento direito, não está com o financeiro completamente desorganizado, não sabe fazer o marketing voltado para o negócio dele, não sabe fazer o financeiro, não sabe ler um demonstrativo de resultado, não sabe fazer um fluxo de caixa, enfim, eu vou ajudar esse empresário, através de algumas metodologias e ferramentas, a mudar, vou ensiná-lo a fazer e fazer com ele. A primeira grande mudança do processo de mentoria consultiva para um processo normal de consultoria é que na consultoria o consultor faz muito para o cliente. De novo, ele substitui muitas vezes um colaborador, substitui o conhecimento que o cliente não tem e acaba fazendo muito para o cliente. Na mentoria consultiva, eu faço o tempo inteiro com o cliente. Eu ensino ele a fazer sessão a sessão, dou o passo a passo, ou seja, explico através de uma metodologia, com slides, com materiais, com ferramentas, enfim, e dou as ferramentas certas. Pode ser uma planilha, pode ser um template, pode ser uma planilha em Excel ou algo formatado, para que naquela etapa daquela metodologia ele absorva o conteúdo da metodologia, aprenda a ferramenta, consiga fazer aos poucos sozinho, e aí eu vou acompanhando ele sessão a sessão para que ele faça sozinho. Por que isso? Porque muitas vezes o consultor, no modelo antigo que eu trabalhava, a gente ia embora, ou o empresário, ou o cliente estava fazendo do jeito antigo dele, e aí não tinha resultado, ou ele não aprendia o suficiente a ponto de, ao terminar a consultoria,
a gente vai embora, ele não aprendia o suficiente para poder fazer sozinho. Com a mentoria consultiva e com essa nova abordagem de fazer com ele, eu asseguro o aprendizado dele, porque ele vai implementar semana a semana, aos pouquinhos, cada uma das coisas que a gente vai fazer, de novo, que a gente detectou lá no diagnóstico e que a gente vai implementar para ele fazer aos poucos e transformando e implementando aquilo para ele ter os resultados na empresa dele com o tempo. Então é um processo, entre aspas, VIP, né, ou personalizado, chame aí como vocês queiram, que eu acompanho toda semana o empresário a partir de uma sessão semanal de 2 horas. Tem clientes que também podem fazer quinzenal, a sessão é a mesma, só multiplica o prazo por 2, né? Se o processo iria durar, sei lá, 8 meses, passa para 16, fazendo quinzenalmente, mas a maioria dos meus clientes fazem uma sessão por semana, de 2 horas a 2 horas e meia, e a partir do diagnóstico eu monto um conjunto de módulos que a gente vai passando por cada módulo e vai implementando esses módulos através de metodologias e ferramentas. Esse é o lado consultor do processo de mentoria consultiva. O que leva a metodologias, o que leva as ferramentas certas para que a gente passe aquele tema daquele módulo que a gente está trabalhando de A para B. Implemente na prática, para que o empresário, que é você que está me assistindo aí, ou um futuro empresário, também eu trabalho com pessoas que estão abrindo novos negócios, né? E os módulos, os primeiros a gente difere, né? Obviamente porque quem está abrindo uma empresa precisa desenvolver um monte de coisa que a empresa não existe ainda, né? Inclusive parte estrutural e uma série de coisas se você tiver que ter um escritório, enfim. Há toda a parte de investimento inicial, pesquisa de mercado, análise de concorrência, uma série de coisas que muitas delas, ou algumas delas, eu não faço com alguém que já tem uma empresa. Inclusive, vou fazer outras coisas. Mas o meu papel, Gevandro, é preparar um futuro empresário e também um empresário, pessoa que já tem a sua empresa, para ele virar um empresário de verdade, para ele entender o que é uma empresa, quais são os principais processos, saber gerir esses processos e as pessoas que lá estão e obter os resultados das pessoas somado com os processos que ele precisa. Por quê? Porque a gente já vai ter desenhado uma estratégia, que é a direção onde a empresa dele precisa ir, nós já vamos ter feito o planejamento, que é o detalhamento dessa estratégia com prazo, com cronograma, com orçamento, né? Uma planilha para ele saber receitas, despesas fixas e variáveis, para ele saber que produto ou serviço vende mais, para ele saber qual produto que tem mais margem e aí trabalhar estratégias de marketing e vendas para aqueles principais produtos que têm mais margem e não ficar gastando energia com um produto que não vai levá-lo a nada. Enfim, todos esses módulos, de novo, convido você a ir lá no meu site www.gevandrobarros.com.br para você conhecer quais são esses módulos. São módulos que eu trabalho numa certa sequência metodológica, tem um passo a passo dentro de cada módulo e várias ferramentas, né? O passo a passo a gente chama de metodologia e as ferramentas que são complementares a essas metodologias para que ele aprenda e com o meu acompanhamento a gente possa implementar isso na empresa dele e ele ter o resultado que ele deseja. Já passaram pelo meu processo mais de 248 empresários, está crescendo. Essa semana vão entrar mais, se eu não me engano, 3 novos clientes e a gente está prestando serviços em diversas áreas. Convido você a conhecer tanto no meu site, se tiver dúvida pode escrever aqui no canal também, pode escrever no meu Instagram, independente de onde você estiver vendo esses vídeos ou esses posts que eu faço sobre o meu processo de mentoria consultiva, entre em contato se você tiver dúvida. Se você quiser conhecer o meu processo de mentoria consultiva, marcar uma reunião informal comigo pela internet ou pelo WhatsApp, a gente pode fazer um bate-papo para você ver se é para você, se vale a pena o investimento, algum detalhe sobre a sua empresa que você queira saber e que talvez você tenha dúvida, ou mesmo se você estiver abrindo um negócio, quiser o meu apoio para abrir a sua empresa, também faço esse trabalho, que são os futuros empresários. Já tenho uma didática, já abri várias empresas de vários negócios, vários mercados, né? E aí eu vou poder ajudar você a ter tudo estruturado para você abrir a sua empresa da forma correta, ideal, e fazer a sua empresa crescer aos poucos da forma como você sempre desejou. Então, se você quiser entrar em contato, tá aí o site, vou deixar também tanto aqui quanto na descrição desse vídeo. Não deixe de dar um like se você gostou desse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique aí no sininho para você receber sempre uma notificação quando eu postar um vídeo aqui. Se você tiver com um sininho clicado aí, o YouTube te avisa automaticamente de um novo vídeo. Fico por aqui.
Saúde para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado por você acompanhar esses vídeos aqui, a nossa audiência aí, né? Fazer parte desse time que acompanha o que a gente tem jogado no mercado em termos de conteúdo. Espero que esteja sendo legal para você. Saúde e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.